Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Então, estamos aqui de novo no meu cantinho, meu podcast Pode Me Contar. Hoje com uma convidada assim especial, maravilhosa, né? Todos os meus convidados são especiais, maravilhosos, mas é porque eu escolho a dedo. São realmente pessoas queridas, inteligentes, capacitadas. E hoje a gente está aqui com a Cecília dos Santos. Cecília Santos, Cecília né? Santos. Que é minha amiga há muitos anos, uma excelente profissional da área de nutrição, para a gente conversar alguns assuntos interessantes, desmistificar algumas questões e aprender um pouquinho mais, né? Sobre alimentação, sobre saúde. Eu vou passar a bola para ela se apresentar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, Cecília? Tudo bem, gente? Meu nome é Cecília, sou nutricionista, já tenho uma formação aí de mais ou menos 15 anos. Sou apaixonada pela profissão, por poder ensinar as pessoas como ter aí uma qualidade de vida melhor com as coisas que estão ali às nossas mãos, né? Eu tive uma primeira formação em nutrição clínica pela UFRJ e fiz mais 2 pós em nutrição esportiva e uma última agora em fitoterapia, que me encantou mais ainda de buscar, né, a cura através ali da alimentação e dos bons hábitos alimentares. E é um prazer estar aqui com você. Uau! Eu nem sabia dessas últimas aí. Maravilhosas. Então, a gente trouxe aqui algumas questões de pacientes, né? Questões da internet, dúvidas que a gente tem aí pelo mundão. E a gente vai começar falando aqui sobre a diferença para o pessoal poder entender, né? Entre o que o profissional nutricionista faz, o que o profissional nutrólogo faz e o profissional endocrinologista. Qual a diferença, né? O que o endócrino vai fazer, que o nutrólogo não vai, que o nutricionista não vai, e a gente consegue entender como que o paciente vai procurar vocês. Sim. A endocrinologia e a nutrologia são 2 profissões que são muito parecidas, né? Ambas tratam de doenças do sistema hormonal. A grande diferença entre elas está que o nutrólogo ele dá um segmento também para essa situação de qualidade de vida, né? Então ele não olha ali só no contexto doença, ele olha também uma coisa mais abrangente, mais no sentido ali da qualidade de vida. E o nutricionista, ele é comum a essas 2 profissões, porque é a gente que está ali habilitado a prescrever e calcular a parte dietética, né? Então a gente trabalha junto tanto com o endócrino, tanto com o nutrólogo, né? A parte alimentar fica toda muito interessante na nossa responsabilidade. Sim, sim. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre envelhecimento, né? E a relação dos alimentos com esse processo, como é que a gente pode se alimentar para a gente ter uma vida melhor, um envelhecimento de qualidade, né? É isso, basicamente. O processo de envelhecimento, ele é um processo natural, né? É um dano celular que ele vai acontecendo de forma natural. Em algumas pessoas ele é mais acelerado, em outras pessoas ele é menos acelerado, e a forma como o alimento ele está ajudando a gente ali a deixar esse processo mais devagar é fornecendo principalmente os alimentos antioxidantes, né? E aí o que é isso? Quando a gente está ali, naturalmente o nosso metabolismo ele gera muito radical livre, né? E esse radical livre ele é naturalmente também compensado pelo nosso corpo. Em algumas situações, esse radical livre ele é liberado numa proporção muito maior, que o nosso corpo ali não consegue dar conta, e aí esse dano celular vai acontecendo. E a alimentação, quando a gente fala numa alimentação anti-age, numa alimentação ali baseada num dano, num envelhecimento mais devagar, ela é uma alimentação o mais natural possível, né, para fornecer para a gente bastante antioxidantes. E aí legumes, verdura, fruta, né? Quanto mais coloridinha a comida, melhor é para o nosso corpo.
Então, vamos aproveitar e vamos usar esse gancho aí. Aquela questão do desembrulhar menos, descascar mais. Isso aí. Né? Vamos falar para as pessoas, assim, porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho condição de fazer uma dieta. Dieta é muito cara. É isso que eu queria que você falasse. A dieta não precisa ser cara, a gente tem tudo à disposição, né? Exatamente. A gente, com o acesso ali à informação e a indústria crescendo muito, o que a gente vê são superalimentos em pacotinhos, né? E aí a venda de produtos em detrimento do alimento de verdade, né? E quando a gente vai falar do tratamento de qualquer doença, a base alimentar o mais natural possível é a fundamental, né? Então, o que a gente tem hoje em literatura como a melhor dieta? Seja para tratamento de doença crônica degenerativa, né? Cardiopatia, diabetes, envelhecimento, câncer. O que todas as diretrizes têm em comum? Colocar a dieta do Mediterrâneo como a melhor escolha. E o que é a dieta do Mediterrâneo? Vegetais, legumes, verdura, fruta, peixe, azeite, cereais integrais. Então, em nenhum momento está agregando ali um super produto diferente que vai curar e fazer. É o alimento, né? É o mais natural possível. E eu já vi no seu Instagram que você tem receitinhas. Bastante, bastante. Então assim, porque não precisa ser ruim, né? Não precisa ser amargo, não precisa ser uma coisa, não quero, não gosto de legumes, não gosto de verduras. Dá pra gente fazer uma coisa gostosa, né? E em consultório, uma coisa que eu trabalho muito é assim, às vezes a gente recebe tanto adulto quanto criança que simplesmente não gostam de comer legumes e verduras e tem uma alimentação muito não adequada, né? E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Elas já vêm com uma crença que elas não são capazes de comer bem ou de ser saudáveis. Então, num primeiro momento, a gente retirar o não saudável já é um grande passo. E o que é esse não saudável? O industrializado, né? Biscoitinho, tudo que for de pacotinho muito ultraprocessado, biscoitinho, enlatado, conservante, embutido, refrigerante. Então a gente limpa primeiro, né? Deixa a alimentação mais natural. E aí sim, depois a gente vai inserindo com receitas o legume e a verdura. Então, assim, eu não gosto de comer uma salada, mas será que dá para comer uma almôndega de carne recheada com espinafre, porque o gosto vai estar ali mais mascarado, né? Eu não gosto de pão integral. Será que a gente não consegue fazer um pão com farinhas mais saudáveis, né? Para a gente depois ir habituando esse paladar, né? Criança que só come batata frita, será que ao invés da batata frita a gente não pode fazer no forno? Ou ao invés da batata ser um chips de legumes, um chips de cenoura, um chips de beterraba? Porque quando a gente vai colocando dessa forma, sem ser de forma tão impositiva, tão assim, tem que ser desse jeito, as crianças vão aceitando e os adultos também vão aceitando. Porque tem adulto com paladar infantil, né? Bastante, bastante. Isso. E são até mais difíceis do que as crianças para educar. E assim, às vezes não quer nem provar. Não quer nem experimentar, né? Para saber que gosto tem. Isso é muito interessante. Eu já tinha visto no seu Instagram você falando sobre isso. E isso era uma curiosidade minha, assim, saber como que a gente poderia fazer essa mudança, né? Quais seriam os alimentos, assim, básicos? Eu sei que é claro que a dieta ela é individualizada, mas quais seriam os alimentos básicos para uma pessoa que não tem nenhuma patologia, que ela deveria usar no dia a dia, se alimentar? É um legume? São 2 legumes? Arroz e feijão é viável? É saudável para todo mundo? O feijão pode ter carne? Não pode? Que tipo de carne? São informações assim que as pessoas que estão em casa gostam de saber, porque às vezes elas não têm como ir até um nutricionista, mas elas têm aquele acesso ali, aquela comida que ela encontra no mercado da esquina. Como que ela pode fazer para ter uma alimentação saudável, né? Saudável, que eu digo, não só no sentido de não causar sobrepeso e tudo, mas no sentido de te manter realmente com os órgãos funcionando plenamente. Sim. A parte renal, a parte hepática, tudo, né? Sim.
seguindo cartilha de Ministério da Saúde, o que a gente tem são 5 porções de legumes e 3 porções de fruta por dia, né? E aí esses 5 legumes, o quão mais variado, melhor. E aí já pensando também numa questão econômica, a gente pode utilizar os alimentos que estão na safra. A gente tem como pegar isso na internet, tem acesso fácil a isso, porque quando a gente consome os legumes e as verduras e as frutas que estão na safra, eles estão mais ricos em vitaminas e minerais, foi utilizado menos pesticidas para controlar ali, fazer controle de praga, e são economicamente também mais em conta porque estão na época. Então, assim, sempre ter essas 5 porções, né, de legumes e verduras e 3 de fruta. Caramba, eu nem sabia que eram tantos legumes assim. É o ideal, o ideal. É claro que, Cecília, então se eu comer eu tô errada? Não. Lógico que não. Sim. Que o importante é você fazer isso com variar também, constância, né? Com a variedade. Sim. Os cereais na forma integral é sempre melhor, né? Então, pão integral, aveia, cereal, o arroz integral, a massa integral é sempre ideal. Feijão sem carne, gente. Eu sou de família mineira, eu sei o potencial que é uma linguiça no feijão, mas infelizmente, exatamente, dá um gosto, dá, óbvio, mas para o dia a dia não é interessante. Uma dica que eu costumo dar para quem tem ali o colesterol tocado, mas que não quer perder o gostinho do feijão, é comprar o frango defumado, né? Que você consegue desfiar e botar um pouquinho no feijão para dar um gosto ali junto do alho, da cebola, do louro. As carnes magras, sempre evitar fritura, então cozido, grelhado, assado, ensopado. E uma dúvida que é super simples, mas que é muito comum, é que quando a gente fala grelhado, as pessoas tendem a achar que não pode botar nenhum tipo de gordura ali para cozinhar, tá? E pode. É um fiapinho ali para chapar a carne, o frango, o peixe, né? Quando a gente fala em fritura, é aquela gordura de imersão, que a gente realmente coloca uma quantidade maior de gordura para cozinhar esse alimento. O que é mais saudável para a gente colocar para fazer esse grelhado? Azeite. O azeite, tá? O azeite, a gente... Cecília, mas e aquela questão de falar que o azeite, quando aquecido, ele perde as características? Ele perde a característica dele quando a gente coloca ele numa temperatura de fusão de fritura. Aí ele realmente perde as características. Para a gente fazer ali o grelhado, o refogado do arroz, o refogado do alho, do feijão, o azeite é a melhor opção. E eu tinha o maior preconceito com ele. O azeite é a melhor opção. É mole. E vem cá, e carne? Que carne que é melhor você comprar se você quiser comer uma carne vermelha? As carnes com menos gordura, né? As carnes de primeira que a gente consegue limpar, né? E tirar ali as gordurinhas são sempre melhores. Então, patinho, acém, filé mignon, o contrafilé tirando a gordura. É claro que muitas coisas estão com um preço muito alto. E aí a gente pode pensar no músculo, né? No acém, a gente pedindo para fazer a carne ali mais limpinha. E nem esse músculo você pode botar no feijão? Poderia. As carnes magras, sim. Mas quando a gente fala de carne no feijão, né? Não é. A gente sabe, né? É porque para criança sim. É muito interessante botar um músculo no feijão, né? Eu dava muito para os meus filhos quando eram pequenos. Até você me ajudou muito. Então, vamos falando de criança, né? Vamos falar sobre essa questão do paladar infantil. O que a gente poderia ter de opção para fazer merendas saudáveis. O que uma criança... Porque aí vai chegar lá no colégio, vou te falar da minha experiência, né? Meu pai me dava suco de laranja, eu odeio laranja até hoje por causa disso, porque eu era obrigada a levar o suco de laranja, olha como é que acontece. E aí, o que eu fazia quando chegava lá? Procurava quem queria trocar comigo pela Coca-Cola. Ai, que maldição. E aí todo mundo trocava, porque todo mundo queria meu suco de laranja. Mas você vê como é que uma coisa imposta, às vezes, ela te causa um asco, uma ojeriza. Eu até hoje tenho esse problema com a laranja. Sim. Então eu já consigo comer um bolo de laranja e tal, mas eu ainda tenho aquela coisa, sabe? Me traz aquela memória da imposição,
Então, como é que a gente pode fazer para a criança? Porque eu acho que cada criança vai ter o seu próprio paladar, né? Sim. O que seria que a criança poderia levar? A gente tem muitas receitas, né? Primeiro, identificar qual é o paladar dessa criança. Para que essa criança gosta mais de comer? É o salgado? É o doce? Para o doce, a gente pode, inclusive, incentivar essa criança a ir para a cozinha, né, com os próprios pais e fazer bolinho, cookie, porque vai gerar até interesse da criança em comer aquela receita que ela está fazendo, aquela receita mais fácil, né? E eles gostam. E eles adoram. Ah, Cecília, mas aí eu vou ter que ir todo dia para a cozinha fazer uma receita, eu não tenho tempo para isso, porque eu trabalho fora, é minha rotina também. E aí o que eu oriento? Você pode fazer uma receita de bolo em forminha de cupcake e congelar depois esses cupcakes e durante a semana só ir descongelando, né? E nesse contexto de bolinho tem cacau, cenoura, banana, que você vai fazer com alimentos que você tem em casa. Tem, né? Isso no seu Instagram? Vai ter que ter. Tenho. E quem quiser pode mandar a mensagem que divulga. Porque no final você vai deixar seu Instagram, o povo vai cobrar. Isso. Tem cookie também. Se a gente já pensa numa criança que gosta de coisas mais saudáveis, né? A gente pode pensar em sanduichinho de pão integral ou de briochinho com a criança que já aceita alface, tomate, um queijo, ovinho de codorna. Tem criança que já aceita palitinho de legumes, né? Mas assim, eu vou trazer um pouquinho aqui da minha prática. O que eu vejo os pais dando muito, né? Suco de caixinha, né? Mesmo aqueles sucos que a gente considera integral, de uva, que é só de fruta natural. É uma concentração muito grande, ainda que de frutose. E aí você desperta na criança a necessidade de um paladar mais doce, ou é um biscoito salgadinho, ainda que saudável, a gente desperta a necessidade de um paladar ali mais salgado. E aí depois, quando a gente vai apresentar os alimentos mais in natura, eles ficam sem graça, né? Então, assim, o que eu vejo que a maior dificuldade, às vezes, é a forma como a gente apresenta os alimentos saudáveis. Isso é interessantíssimo, né? Que a gente vai modulando, né? Se a gente apresentar o alface ali puro, com tomate, uma cenoura ralada, para a criança não é atrativo, né? Mas e se você apresentar um soufflé de cenoura? Um bolinho de cenoura, né? Sim. A gente vai conseguindo agregar isso de uma forma melhor. De biscoitos, o que eu sempre deixo aí de ideia é o biscoito polvilho, que de todos esses industrializados ainda é o mais saudável. Não caiam na pegadinha dos falsos saudáveis, né? Fit. Exatamente. Existem embalagens que, se você não está atenta ali, você compra, achando que, inclusive, vai resolver a sua vida. Fibra para modular intestino, sem açúcar, rico. E aí, quando você vai ver ali os ingredientes, você vê que é uma quantidade muito grande de gordura, que não tem açúcar de adição, mas tem subprodutos do açúcar, uma maltodestrina, tem nomes de açúcares diferentes, né? Entendi, que a gente que é leigo não sabe identificar. Não sabe, exatamente. Sim. Bom, então saindo um pouquinho agora da criança, voltando pro mais velho, né? Quando a gente vai envelhecendo, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular, massa óssea, né? A gente vai perdendo tudo, menos a barriga, né? Então, vamos conversar aqui. O que a gente pode, o que uma pessoa pode comer, como que ela pode se alimentar para ela manter essa saúde óssea? A questão do cálcio, como é que é isso? Uhum. Como é que é, principalmente mulher na menopausa, né, osteoporose, da menopausa, que a mulher como que a mulher pode se alimentar, mas o homem também. O homem também. Tô falando num contexto de envelhecimento em geral, né? Para evitar fraturas, né, para evitar outros processos. Isso. A alimentação, se a gente procurar, né, alimentos ricos em cálcio, as grandes fontes, né, são os leites derivados, né? Queijo, iogurte, o próprio leite, né? Só que algumas pessoas têm sensibilidades alimentares e aí é onde elas podem buscar esse cálcio. Vegetal de cor verde escura, peixe, tá? Que vegetal, por exemplo? Couve, espinafre, agrião,
tá? As oleaginosas, castanha do Pará, castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju. As leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, são fontes de cálcio, Sim. né? E aí, quando a gente fala em osteoporose, a gente não pode falar só na fonte de cálcio, a gente também tem que falar na vitamina D e na prática do exercício físico, né? O exercício físico é fundamental para a manutenção da massa magra que a gente perde de forma natural, né? E o que a gente passa a ver, não na mulher adulta, mas na mulher já na fase idosa e no homem na fase idosa, é uma redução do consumo de proteína, carne, frango, peixe, por conta do processo da mastigação. Ah, sim. E da digestão, que já começa a ficar um bocadinho mais lenta, né? Sim. Então, o que a gente recebe, eu pelo menos recebo muito no consultório, são mulheres idosas com uma certa baixa de proteína, né? Além também dessa nova característica alimentar da gente ter aumentado muito a população vegetariana e vegana. E aí há uma redução natural. Em alguns casos, a suplementação ela é necessária. Suplementação com o quê? Tanto da proteína vegetal, quanto do cálcio, quanto da vitamina D. Em alguns casos são necessários, tá? Não tem substituição alimentar? Tem, mas se o paciente, por exemplo, vegetariano ou vegano, já está com uma deficiência que na alimentação a gente não consegue corrigir, em alguns casos é necessário. Ah, sim. Tá? Eu sempre priorizo comida. A partir do momento que a comida ali sozinha, a comida está estruturada, o paciente está conseguindo cumprir aquilo tudo e não está sendo suficiente para suprir, aí sim o suplemento é indicado. Nunca o suplemento antes. Sim. Porque se a gente não muda os nossos hábitos alimentares, o suplemento ele vai cobrir ali naquele momento que você está ingerindo, quando o suplemento acabar, você vai voltar a ter a carência. Ah, interessante. Então, isso. a estrutura alimentar ali, ela tem que estar de base correta, para aí sim avaliar essa necessidade ou não da suplementação. Sim. E nesse caso aí que a gente está falando, a gente vê essa indicação de exercício físico e a gente vê muitas pessoas que não faziam exercício físico, começam a fazer, até legal isso, mas aí elas começam a entrar num clima assim, eu quero agora ficar musculosa, eu quero agora ter o corpo que eu nunca tive tempo de ter, né? E aí a pessoa quer um pouco de hipertrofia. Sim. E nesse caso, o que você pode falar pra gente dessa pessoa que já está com uma idade avançada, de repente entrando na menopausa ou após a menopausa, começa a fazer exercício físico, toma gosto pelo negócio e aí resolve fazer hipertrofia? Porque eu tenho pacientes assim. E aí, o que você pode falar? Essa paciente vai ter indicação de suplementação? Algumas sim. A primeira coisa que eu quero falar é sim, é possível. Isso é importante. Sim, é possível. Hipertrofia. Exatamente. Sim, é possível. E atender é muito legal, que você vai acompanhando, né, as etapas, né? Sim. E hoje a mulherada ali dos 50 anos que tem vindo para mim, estão vindo assim com uma qualidade de vida incrível. Sim. São os novos 30. São os novos 30, exatamente. E com uma consciência muito bacana, tá? Isso é muito legal, né? E buscando caminhos realmente mais saudáveis. É claro que tem muita gente que optaria por suplementações específicas, mas a população, de forma geral, tem procurado se informar mais, né? No caso da hipertrofia, né, quando a gente fala de hipertrofia, que é o aumento do volume muscular, isso está associado a uma dieta mais normocalórica para hipercalórica. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar que a nossa musculatura é uma parede, o tijolinho é a atividade física e o cimento é a comida. E eu quero construir uma parede maior, eu vou precisar de mais tijolinho, de mais cimento. Então, vou precisar comer nutrientes de forma adequada. E aí entra muito o mito da proteína. Então, eu tenho que consumir muita proteína, não só a proteína, mas também o carboidrato, mas também as gorduras boas. Então, a musculatura, como muito acham, não é só construída
à base de proteína, né? Sim. E aí eu recebo o quê? Às vezes a pessoa quer fazer hipertrofia, mas ao mesmo tempo quer perder peso. E aí você vê a pessoa comendo muito pouco, treinando, sem saber muito ali e reclamando que o corpo não está dando o resultado que ela gostaria. Ou comendo errado, né? Ou comendo errado, exatamente. Então, assim, é primeiro alinhar o que você efetivamente precisa, né? Fazer uma avaliação física para avaliar. Isso é individual, né? Isso é individual. Eu preciso ganhar só massa, eu preciso ganhar massa e perder gordura. Porque aí são duas estratégias um pouco diferenciadas. Porque uma eu vou precisar de uma certa restrição e da outra não, né? Mas, assim, incomum seria mexer na comida de forma saudável. Para começar. Para começar. Excluir o que não é saudável, né? Então, alimentos ultraprocessados, evitar ficar muito tempo sem comer, Sim. né? Fazer uma boa alimentação antes do treino, e antes do treino essa alimentação tem que incluir ali um carboidrato para te dar combustível energético para esse treino, né? O que é o carboidrato? São as raízes, batata doce, a baroa, o pão integral, a fruta, banana, né? A proteína na forma de ovo, na forma de um frango desfiado, em alguns casos, sim, na forma de uma proteína isolada, que seria o whey protein, tá? Mas aí a suplementação é muito... Cada pessoa vai ter ali uma necessidade. Agora você me despertou uma dúvida. Você falou em muito tempo sem comer. Então a pessoa que está fazendo um trabalho de hipertrofia, ela pode ou não pode fazer um jejum intermitente? Pode. Orientado. Desde que orientado para cumprir a janela correta. Ótimo. Porque senão ela vai trabalhar contra o objetivo dela principal. Eu tenho muitos pacientes que fazem jejum intermitente por conta própria. Por aplicativos. Tem bastante. E aí não consegue um resultado satisfatório com a sua atividade física. E tem mais uma coisa, existe uma situação chamada termogênese adaptativa. Se você dá sempre o mesmo estímulo para o seu corpo, ele pode se acostumar com aquilo. E aí você passa a não responder tão bem. E aí o que a gente vê é a pessoa, como estratégia de vida, fazer o jejum intermitente. Sim. Né? O corpo se acostuma com aquele estímulo, e aí fazer ou não, clinicamente, você já não vai promover tantas mudanças, né? E avaliar cada caso, né? O jejum é super válido, mulheres em climatério, o jejum é super válido, indico, sim. Porém, quando a gente tem um jejum associado a uma hipertrofia, essa janela metabólica da alimentação, ela tem que ser calculada, porque se seu corpo entra em déficit, em falta, como é que ele vai construir? Cadê o cimento para ligar o tijolo? Se eu tô com pouco cimento, essa parede não é bem construída, e aí ela não se sustenta. Sim. Muito interessante isso. Agora ficou essa dúvida e você esclareceu bem. Me diz uma coisa, qual é a diferença da dieta, se existe, da pessoa que tem triglicerídeos altos ou colesterol alto? A gente, quando vê no exame de sangue, né, a gente acha que os dois são da mesma origem alimentar. E o triglicerídeos, ele vem de um excesso de consumo de carboidrato. E o colesterol de um excesso de consumo de gordura, né? Então, são estratégias diferenciadas, né? Mas, ao mesmo tempo, com muitas coisas se comunicando. Exemplo, eu não posso consumir, quando eu estou com colesterol alto, excesso de gordura trans, alimentos industrializados, ultraprocessados, assim como quando a gente está com triglicerídeos alto. Pois é, né? Sim. No triglicerídeos, o que a gente veja ali um impacto maior é o consumo de pão, bolo, massa, biscoito, né? Sim. Um alimento que é incomum dos dois, que aumenta os dois, é o sorvete, que coloca a gordura hidrogenada, que aumenta o colesterol, com excesso de açúcar, né? E aí, se a gente for pensar no sorvete, a gente vai pensar também naqueles cremes de pão doce. Tudo de bom. Tudo de bom. Exatamente. Tudo que é bom. E bebida alcoólica, né? O triglicerídeos também, tanto que a gente, quando vai fazer o exame de triglicerídeos, se pede para não ter consumo de bebida alcoólica nos últimos 3 dias. Entra o vinho todo dia? Entra o vinho todo dia. Aquele vinho que a gente pode consumir, aquela taça
Entra o vinho. Aí, Carol, viu, Carol? Essa é pra amiga minha. Ih, tem um monte de amiga aqui pra citar nesse assunto. Vamos falar sem falar o sobrenome. Então, entrando agora, já que a gente começou a falar dessa parte mais metabólica, né? Vamos falar das doenças intestinais, inflamatórias, né? A alimentação. Como é que acontece isso? Como é que a gente pode fazer uma dieta menos inflamatória em geral, mas principalmente para quem tem doença inflamatória intestinal, ou quem está começando a apresentar sintomas, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeira coisa é descobrir que doença inflamatória é essa, né? Um adeno aqui antes de falar em dietas para a parte intestinal, aumentou muito os casos de doenças inflamatórias intestinais. Não sei se porque o diagnóstico está muito melhor, não sei, mas aumentou muito. Ou se a nossa dieta está muito inflamatória. Ou se a nossa dieta está muito inflamatória. E aí a primeira coisa que eu tento descartar, né, quando a gente vê as queixas recorrentes, é se está com algum tipo de parasitose. Porque às vezes a gente tem sintomas inflamatórios decorrentes de amebas, de Giardia, que é contaminação por água, né? Então, como tem muita gente comendo na rua e às vezes a gente não tem uma segurança alimentar adequada, a gente pode estar se contaminando daí, né? E pode se contaminando sempre, né? Sempre, exatamente. Então, excluído isso, quando a gente fala em doenças inflamatórias, a gente tem um certo protocolo de atendimento, né? Que protocolo é esse? Excluir tudo que é potencialmente inflamatório e os alimentos que a gente já sabe que o indivíduo tem alergia, tá? Então, assim, se eu sei que a Flávia tem alergia a leite, eu tenho que excluir o leite. Se eu sei que a Flávia tem alergia a camarão, eu tenho que excluir o camarão. E os alimentos potencialmente inflamatórios, que é o que a gente já exclui como protocolo, é o leite e derivados, e aí não é só a lactose, é a proteína do leite também, que é a caseína, e o glúten, tá? Tirado esses dois alimentos, a gente fica ali mais ou menos uns 30 dias com essa estratégia alimentar, para a gente diminuir o processo inflamatório, tá? Muito bacana. Aí a gente avalia a introdução de pré-bióticos. O que é pré-bióticos? São alimentos, são fibras, o fosfolsacarídeos, que é um tipo de açúcar, né, de carboidrato, que ele ajuda as nossas bactérias intestinais boas a aumentarem para comer as que são ruins, né? Eu vou falar de linguagem, forma isso, mais leiga, isso. Que aí você aumentando a cepa de bactérias positivas e reduzindo as ruins, a gente vai diminuir aquele processo inflamatório, né? E aí a gente faz exclusão dos alergênios, exclusão dos alimentos potenciais inflamatórios, o pré-biótico e o probiótico. Probiótico já é a gente recolonizar esse intestino com bactérias saudáveis. E se fala muito disso hoje em dia, né? Da microbiota, né? Da microbiota intestinal. E de como essa microbiota intestinal interfere no cérebro. Isso, na saúde como um todo. Na saúde como um todo, mas se fala muito também na questão psicológica mesmo. Sim. Porque existe uma linha, né, que fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Isso. Da quantidade de neurônios que a gente tem ali. E ainda não se sabe ao certo qual seria essa influência, mas já se sabe que a depressão tem relação, muitas vezes, com a questão intestinal. Então é muito importante isso hoje em dia, se falar sobre isso e equilibrar isso. Aí uma coisa engraçada que me veio agora na cabeça. Outro dia tinha uma pessoa falando sobre essa questão de... como é que é o nome? Do Yakult? Lactobacilos. Dos lactobacilos. E aí a pessoa falou, não, mas eu tomo Yakult. Eu tomo Yakult. E aí, o que você indica, assim? A pessoa, quem precisa dos lactobacilos? Onde que eles entram? Todos tem a questão nós precisamos. Como é que é? Kombucha? Kombucha. O que é aquilo? É um preparado que você bota ali o processo fermentativo, para as bactérias ali aumentarem, você bebe, né? Você consome ali uma bebida que ela tá rica em micro-organismos, né? É todo mundo que pode? Então, todo mundo pode, mas cada um tem o seu momento. Por quê? Quando você está em determinados momentos fermentativos, se você estiver num quadro de hiperfermentação
e eu te coloco mais bactéria, você vai fermentar mais ainda, né? Então, antes de inserir o probiótico, a gente primeiro precisa fazer a etapa da alimentação. Sim. Para o seu organismo estar apto a receber e modular. Tem um caminho, né? Tem um caminho. É literalmente um protocolo. Sim, porque muitas... assim, eu já recebi assim... por que você não toma? Por que você não faz assim? Tem várias marcas no mercado, Sim. Tá? Não tem uma que seja melhor do que a outra, porque em cada momento metabólico a gente direciona determinadas bactérias. A indicação seria para reequilibrar a flora? Reequilibrar a flora, melhora de imunidade. Pessoas que fizeram uso, por exemplo, paciente que teve uma crise de divertículo e tomou antibiótico muito tempo. Ele teve a flora bacteriana dele espoliada. Sim. É interessante. Independente se for ou não intestinal, eu fiz um tratamento que eu tomei um antibiótico, né? É interessante utilizar. Pessoas que estão com algum caso de depressão, é interessante fazer ali uma modulação intestinal. Olha, muito interessante isso. Não é a minha especialidade, mas eu vou deixar aqui até um adeno que até crianças que têm ali crise de ansiedade, TDAH, déficit de atenção, também é interessante a modulação intestinal. Mulheres com endometriose fazendo tratamento para fertilização, modulação intestinal também está presente, né? Hoje existem nutricionistas que são especializadas em modulação intestinal. Que maravilha! Tem tem um nutricionista que eu gosto muito, que é o Murilo Pereira. Ele hoje treina muitos nutricionistas em modulação intestinal. Importantíssimo. Importantíssimo. Sim, muito interessante. Então, falando dessa questão aí de intestino, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a questão de... me perdi. Lá. Vou ter que cortar. Vamos passar agora para a questão da tireoide. Vamos falar da alimentação relacionada à tireoide. Tanto para hipo como para hiper. Existe uma diferença, né? Enorme. E existe um boom de hipotireoidismo. De Hashimoto. Doença inflamatória. O que está acontecendo? É o que? Alimentação? Eu tenho visto muitos jovens. Sim. Assim, mas aumentou muito. Por que você acha? Então, assim, aí é o meu achar, né? Eu realmente acho que seja pela questão da alimentação. A gente está muito exposto a pesticida, alimentação transgênica, né? E essas reações que a gente tem no corpo, alérgica, inflamatória, imunitária, ela é muito ligada à proteína, né? Então é uma proteína que entra no corpo diferente. O que a gente tem com essa alimentação transgênica, né? O que está acontecendo com essa quantidade de pesticida que a gente está colocando dentro do corpo, né? Sim. Então eu acho que é alguma forma que o corpo tá ali falando. A gente tem formas de fazer ali o exame da tireoide, que é ali no exame de sangue, que a gente pede ali alguns marcadores, e tem um exame de imagem, que aí já é da ossada médica, né? Já é do médico pedir. E a gente vê que a característica da tireoide, ainda que o paciente não tenha problema tiroidiano, ela está inflamada, ela está heterogênea. Então, assim, ele pode não ter, mas em algum momento ele vai ter. E tem o hipotireoidismo subclínico, né? O subclínico, exatamente. Então, assim, o que a gente pode fazer nessa alimentação se a gente está vendo que a gente está com o órgão inflamado? Desinflamar esse órgão. E como que a gente desinflama? O que é essa tão falada alimentação anti-inflamatória, né? Primeiro, tirar o que inflama, né? E aí o que inflama? Industrializado, refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, conservante, corante, pesticida, né? E o que é o anti-inflamatório? É o que vai ajudar a modular aqueles radicais livres, aquela ação anti-envelhecimento, anti-inflamatória que a gente conversou. Esse seria o primeiro passo? Primeiro passo. Do hipo ou do hiper? Dos dois. Porque os dois são situações inflamatórias. Interessante. Né? Cada um em sua característica. Tá. E depois desse primeiro passo? Tirou. Isso é só. Tirou. O que a sua profissão faz?
é tirar a parte inflamatória. Tirou a parte dos alimentos inflamatórios e colocou uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória. Muitas vezes isso reverte o quadro? Reverter, não. A gente não consegue... Num subclínico, por exemplo? Num subclínico, a gente consegue prolongar com que aquele paciente precise entrar com um remédio. Interessante. Né? Porque quando a gente fala de tiroidite de Hashimoto, é algo autoimune. Sim. Né? Então, a gente não consegue reverter. O que a gente faz é o controle da clínica. Sim. Né? Então, a gente, por exemplo, queda de cabelo, unha quebradiça, cansaço, sudorese, memória tá mais cansadinha, já não tá com a mesma animação. Isso a alimentação consegue controlar. Né? E assim, tem gente que pode estar escutando isso e falar, eu acho que eu tenho hipotiroidismo. Não, isso também pode ser sintoma de outras coisas. Sim, sim. Né? E você falou agora uma coisa super importante que eu recebo todo dia no meu consultório, que é a queda de cabelo. Tem tido demais, e isso foi uma questão pós-Covid, né? Pós-Covid, que é uma doença inflamatória. Sim, sim. Né? E eu queria te perguntar, se tem alguma estratégia alimentar, porque a gente sabe que tem suplementação à beça, né? É. Mas e estratégia alimentar para essa questão? Cai na mesma questão da ação anti-inflamatória. Né? Tudo leva a isso, Tudo né? leva a isso. Tudo a gente volta para aquela necessidade da base alimentar, né? E quando a gente fala da base alimentar, a gente está muito desequilibrado nessa base alimentar, tá? O brasileiro que tem como prato ali principal, né, historicamente, o arroz, feijão, a salada e a proteína, a gente se perdeu muito nisso, né? O que a gente vê hoje é pessoas que na hora do trabalho não conseguem parar para trabalhar e substituem por alguma coisa rápida. Essa mesma pessoa, às vezes, passa a tarde inteira tomando café porque tem que estar atento, porque está com fome, não consegue parar para comer. E aí chega em casa morto de cansado e ela merece comer uma coisa gostosa, ela merece não ir para a cozinha, né? Então, assim, a nossa alimentação, ela está numa necessidade de resolver, ela tem que ser rápida, ela tem que ser barata, ela tem que ser gostosa, e o nutritivo foi ficando um pouquinho, né? E o que a gente precisa resgatar é aquela coisa que os nossos pais faziam, vai sentar para jantar, vai levar uma fruta, cadê a fruta de sobremesa da hora do almoço, né? Que é o que a gente estava falando da merenda. Exatamente, que a gente foi perdendo isso, né? É a necessidade ali daquele prazer imediato, né? Sim. E a gente quer esse prazer imediato também na comida. Mas dá para ter um prazer desse comendo saudável, você cozinhar uma bananinha. Equilíbrio, né? E a gente não se perde porque a gente eventualmente come algo que a gente gosta. Sim. Os problemas estão porque a gente está comendo na rotina algo não saudável. Eu tento deixar isso muito explicado em consultório da forma mais didática possível. Você comer uma fatia de pizza, 2, tomar um vinho no final de semana, não é o que deixou o seu colesterol alterado, seu triglicerídeos alterado, não é o que inflamou a sua tireoide, né? Não é o que te fez um dano celular. É porque isso virou sua rotina. Sim. É porque você, durante a sua rotina, acorda, faz jejum intermitente, não come nada, vai almoçar, não almoça da forma adequada. À tarde é aquele biscoito que está rodando ali na mesa junto com o café, né? É isso que deixou a gente tão inflamado nesse processo de alimentação. Sim. Né? A gente complicou muito a comida. Sim. E o estresse também, né? Se associou a isso. Exatamente. Né? Vamos falar aqui então um pouquinho, que eu sei que você tem um filhinho lindo, né? Que eu conheço. E como é que você faz? Qual é a estratégia que você usa? Então, Santo de casa faz milagre ou não? Então, faz, né? Faz. A gente pede ajuda para as amigas? Pede ajuda para as amigas. Como é que eu faço lá em casa? O Pedrinho, ele não tem o hábito do não saudável, tá? Ele tem um hábito bem saudável. Você que inseriu isso? De forma natural. Exatamente, isso que eu quero saber. Eu nunca falei com o Pedro, por exemplo, que chocolate não pode, tá? Lá em casa eu uso a seguinte brincadeira. De segunda a sexta-feira é dia de feira. Se é dia de feira, é legumes, verdura, fruta. Final de semana flexibiliza.
Então, ele não é uma criança com muita avidez por comer coisas erradas, tá? E por que eu fiz isso com ele? Porque na minha prática clínica eu vi as crianças muito ansiosas quando se tinha uma postura muito proibitiva em casa, tá? Sim. Esses dias eu recebi um relato de uma paciente que eu achei muito curioso, que ela falou assim para mim: Cecília, eu não sou compulsiva sempre, eu sou compulsiva em determinados momentos. Aí eu falei: que momentos é esse? Ah, quando eu tô numa festa, quando eu tô com algum doce dentro de casa. E aí por que isso? E aí a gente foi conversando da história dela. E ela virou para mim e falou assim: olha, eu me recordava muito que na época eu sempre fui um pouquinho acima do peso, e na época da minha infância, que eu ia para aniversário, a minha mãe não deixava eu comer a sacolinha surpresa. Coitada! Então, quando eu ganhava a sacolinha surpresa, como ela já era pré-diabética desde pequenininha, tinha um colesterol, a mãe, no intuito de educá-la, tirava, né? E aquilo criou uma ansiedade nela, que quando ela vê doce, ela tem que comer antes que alguém veja. Lógico, é a memória dela. Né? Então, assim, essa história e outras histórias também construíram a mãe Cecília nutricionista, de saber que caminhos tomar e entender que se você é proibitivo, em algum momento aquilo dali vai ser gatilho por uma compulsão, por um comer escondido, por uma ansiedade. E isso foi o que fez ser a Cecília nutricionista quanto conduta. O que eu percebo é que a estratégia dietética restritiva, e aí se você for pegar em dicionário dieta, conceito restritivo de alimentação para tratamento de doença por curto espaço de tempo. Se você pega um indivíduo e quer colocar ele em dieta, em algum momento ele vai sair. Ele não vai ter um resultado sustentável. Não vai aguentar. Não aguenta. Sim. Eu dou muito o exemplo que a gente é uma molinha. E aí a gente vai empurrando essa molinha. Dieta restritiva, estresse do dia a dia, horário, família, filho. Chega uma hora que a molinha explode. Sim. E aí ela explode como? Com uma doença, com uma ansiedade, com uma compulsão alimentar. Sim. E aí vem as doenças. Então, ou seja, um alimento sozinho não faz problema. O que faz é a frequência desse alimento, como você se relaciona com esse alimento. Então, vamos fechar? Vamos fechar com a questão do saudável, né? Do que você, aquilo que você veio conversando comigo, que você falou sobre a questão do saudável. Vamos fechar assim, para você explicar para as pessoas que existe um caminho, que existe uma forma que não é uma forma, né, de você se sentir tolhido, de você... Fala para mim aquilo que você estava falando, fala para todo mundo. A gente estava conversando um pouco mais cedo que o que é ser saudável, né? Antes a gente tinha como conceito ser saudável a ausência de doença, né? E hoje a gente sabe que ser saudável é um equilíbrio entre saúde física, mental e o próprio equilíbrio social, né? Então, assim, se ser saudável tá incorporando o nosso social, o nosso convívio com amigos, é óbvio que fazer uma estratégia alimentar saudável inclui essas pequenas saidinhas, né? Então, assim, você que acha que não pode comer determinados alimentos, não vá por esse caminho, né? Porque a gente acaba afastando o indivíduo de um conceito de saúde, porque ele não consegue ser low carb, porque banana não pode, porque pão faz mal, e nenhum alimento sozinho faz mal, né? O que faz mal é a falta de equilíbrio que a gente tem em se alimentar. Então, assim, a principal mensagem é a gente ter equilíbrio em buscar uma alimentação saudável, pautada em alimentos de verdade, fazer atividade física, beber água, né? Sim. Ter uma boa conversa, bons amigos. Sim, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ter um bom equilíbrio para ter uma boa saúde, tanto física quanto mental. Conta pro pessoal aquela história que você me contou. Qual história? A história do vinho. A história do vinho, vamos lá. É uma história super bacana, uma paciente com uma história de vida super difícil. O marido com uma situação de câncer terminal e ela, óbvio, muito ansiosa, comendo e bebendo ali de uma forma mais descontrolada, né? E aí, na primeira consulta, quando ela comentou isso tudo comigo, uma história de câncer terminal,
E o marido dela super bem, levando tudo no muito bom humor, mas pedindo todo final do dia para comer ali uma pizza, tomar um vinho. E aí eu falei assim, nossa, mas é óbvio, né? E entender esse momento dessa paciente, né? Ela tá ali no momento com o marido dela, ao mesmo tempo de uma comemoração que ele tá vivo, ao mesmo tempo de uma despedida de um futuro muito incerto para ele. E aí, quando ela me contou isso, eu falei assim, olha, a gente vai combinar o seguinte, você vai ter aí os 2 dias, né? Você vai flexibilizar um pouco aí com o seu marido, a gente vai organizar, porque essa rotina tem que respeitar esse momento, né? E aí ela voltou, né, no tempo lá da revisão, e ela falou assim, nossa, tipo, obrigada, porque naquele momento que eu tirei a culpa dela de determinados alimentos, todo o outro funcionou, porque a gente organizou todo o outro, né? Toda a outra parte da alimentação. E ela tá indo super bem, tá tendo resultado, só por a gente entender ali. Eu acho que essa é a parte mais importante e a mais bonita da sua profissão. É você organizar a dieta da pessoa, né? A rotina, o que ela já está acostumada a comer, o que ela gosta, como é que é o paladar dela, sem restringir ela de viver. Exatamente. Né? Dependente do momento que ela tá, né? Porque cada um tá num momento na vida. Então, acho isso super importante. Achei essa história lindíssima. Por isso que eu quis que você contasse. A gente tem muito meme, né? Tipo, eu preciso escolher entre ser feliz e ser magra. Isso. E, assim, são memes com peso muito grande, né? A gente faz ali com uma brincadeira, né? Mas ela tem uma carga muito pesada. É como se você comer bem fosse uma pessoa infeliz. Isso, né? Isso. E não é por aí. Quando eu tô comendo pizza, cerveja, hambúrguer e batata frita, eu tô saudável, eu tô feliz, aí eu devolvo a pergunta, será que tá? Será que você não tá escondendo ali uma ansiedade, uma emoção por trás daquela comida de tanto exagero? Sim. Né? Porque tem ali algum desequilíbrio, né? Todo excesso tem uma falta. Todo excesso tem uma falta, exatamente. É isso. Então, essa questão aí que você falou combina muito com a minha vida. E às vezes os pacientes me perguntam isso, que eu tenho intolerância a glúten, não tenho alergia. Então, eu evito o máximo, mas eventualmente eu vou no Mamajama. E aí encontro os amigos e como alguma massa. Eu como sempre pizza saudável, né? Com massa saudável de batata doce e tal, couve-flor. Mas eventualmente eu compro uma pizza comum. E aí a pessoa fala, mas como é que você vive? Eu falei, cara, eu vivo normal. Eu não vou deixar de comer. Eu sei que aquele dia eu vou ficar mais inchadinha, né? Eu vou ter aqueles sintomas, eu vou ficar com um pouquinho de gás e tal. Mas eu já me acostumei. Então, assim, aquele dia é um dia de uma comemoração especial. É um dia que eu não vou deixar de viver. Então, essa questão de deixar de viver, de socializar, que incomoda muito e preocupa muito as pessoas. Eu vejo isso muito no meu consultório. Quando a gente fala daquela questão da dieta anti-inflamatória, as pessoas se preocupam muito com isso. Mas como é que eu vou fazer? Porque essa questão do vinho, né? Tudo isso entra nessa balança. Então, achei muito interessante isso. E a gente vai terminando por aqui, mas antes de terminar, você vai falar seu Instagram, o pessoal vai lá procurar as dietas, as receitas. Fala aí seu Instagram. O meu Instagram é Nutri Cecília Santos. Eu atendo em Niterói, né, na Miguel de Frias. Vai ser um prazer recebê-los, né? E fala também o seu endereço, assim, mais ou menos melhor para as pessoas saberem. É a Miguel de Frias 206, na sala 401, tá? E o Instagram você já consegue link direto para falar pelo WhatsApp. É isso aí. Tudo direitinho. Eu queria te agradecer muito. Muitíssimo. Amei estar aqui com você. Estar aqui. Você já me ajudou muito na vida, muito com as minhas crianças, principalmente. E foi, assim, muito bom, um prazer estar com você aqui. Foi ótimo. Obrigada, viu? Fechou.